Então vamos dar sequência aqui, e agora que eu já passei para vocês o principal de todos os recursos aí que eu queria mostrar, que é um loop, a condição if, mostrar o que é classe, a gente vai criar um programinha usando tudo isso que nós vimos nessa primeira parte. Então vão ser algumas aulas aqui para criação e desenvolvimento desse programa, onde eu vou aprofundar mais nos recursos que eu já expliquei, nem explicar ele de uma forma já direta, de uma forma prática aplicada em um projeto. O que nós vamos fazer? Um programa que vai ser da seguinte forma: ele vai criar para a gente retângulos que vão ser formados assim, ó, por asteriscos. Então ele vai fazer um loop repetindo esses asteriscos assim e criar para a gente aí, deixa eu só completar aqui, um retângulo de acordo com o número de asterisco em que nós pedimos, né, de acordo com a área dele. Então, por exemplo, vai ter um menu. O primeiro menu é para gerar o retângulo. Aí beleza, ele gera ele de um certo tamanho. O outro é para me saber a área que tem aquele retângulo. A área dele vai ser, por exemplo, a largura dele, é o número de asterisco na largura por linhas de altura. A gente vai fazer os cálculos todos aí. Depois eu vou obter o perímetro, que é a quantidade de objetos dentro dele. Depois eu vou poder regular, vai ter um outro menu onde vai dar a possibilidade de eu regular o tamanho do meu retângulo. Então eu entro com um novo valor de linha e de coluna e ele me dá o tamanho dele, e assim por diante. Aí quando eu clicar em gerar, ele gera ele novamente com um tamanho diferenciado e um menuzinho para sair. Então vão ser 5. Os menus eu costumo colocar, e acho mais correto colocar dentro de um array, né, ou de um array. Então enum, que é a forma que nós criamos um array, né, ou aí uma constante também, eu ensinei a fazer isso, e o nome dele vai ser elegir, né, ou que não pode ser elegir não. Vamos fazer o seguinte aqui: coloca ele de um jeito mais fácil para que fique bem apresentado. Então, por exemplo, o que esse array vai fazer? Vai ser o menu, então vou colocar o nome dele de menu mesmo. E aqui eu vou abrir as chaves e fechar ela para que eu já não confunda. Dentro dele eu vou guardar o que? Os itens que vai ser apresentado naquele menu. Então vai ser o retângulo, esse primeiro ele vai gerar para mim um retângulo, e ele vai começar com o valor de 1. Aqui embaixo eu vou ter, né, eu vou colocar vírgula aqui, ó, vou fazer embaixo, mas pode fazer do lado, não tem problema nenhum não. A área dele, né, então vai ser um menu para obter área, eu vou dar o nome para ele de obter área, vírgula. O próximo, obter perímetro, né, no caso ali o perímetro dele, só vou pôr perim, beleza. O próximo vai ser regular as dimensões, eu vou pôr aqui dimensionar, beleza. Se bem que o nome do menu depois vai ser dimensionar, então vou colocar aqui config, né, de configurar dimensão, então config dimen, beleza, vai ser dimensionar ali. Não vou colocar o nome dimensionar não, porque eu vou colocar isso depois como texto do menu. Isso aqui são os itens dele por variáveis, são as variáveis que vão controlar os itens dele. E aqui sair, né, mas só que eu não vou pôr somente sair, justamente pelo mesmo problema. Vou colocar saída, a variável vai chamar saída, e depois eu coloco o item dele chamando sair. Beleza, feito isso aqui, o meu array ele está criado, ele está com os itens já dele aqui prontos, né? Então nós vamos dar sequência. Deixa eu só fechar aqui com ponto e vírgula. Nós vamos dar continuidade. Eu vou colocar um comentários, porque esse aqui vai ser um programa mais extenso, né? Nós não fizemos ainda um tão extenso quanto esse, então eu vou colocar aqui alguns comentários. Aqui eu vou colocar então array que controla o menu, que ficam as variáveis aí dentro do menu. Feito isso, eu também vou precisar de uma classe, que é a classe do retângulo, para trabalhar com todas essas propriedades de área, perímetro, tamanho do meu retângulo. Então nós vamos usar uma classe para ficar mais fácil aí. O nome da classe vai ser retângulo, então eu vou trocar esse nome desse objeto aqui, ó. Eu vou colocar aqui obj retângulo como variável aqui, para que eu não tenha problema com esses dois nomes iguais. Feito a minha classe retângulo, eu vou abrir e vou fechar ela aqui já de uma vez, para que eu não confunda depois. E vou estar passando algumas propriedades aqui para dentro dela. Ela vai ser o que? Vai ser uma classe pública. Então public, dois pontos. Pública porque eu posso acessá-la de outros locais. Aqui dentro eu vou fazer o construtor. O que é o construtor? Vou até colocar aqui construtor. É o que é chamado e lido primeiro aí dentro de uma classe. Então eu vou chamar duas variáveis, uma para trabalhar ali com a altura e outra para trabalhar com a largura, né, do meu retângulo. Então vou colocar aqui retângulo e vou colocar aqui dois parâmetros para ele inteiro. Então um vai ser a largura, que vai ser o número de asterisco na horizontal, vírgula, inteiro, altura.
Vou colocar só aqui alto, beleza. Vai ser aí para altura. Feitas as minhas duas variáveis, eu vou fazer o seguinte. Para a linha de baixo aqui, e vou mandar executar, né, no caso aqui, uma função chamada retângulo. Eu não tenho ela ainda. Essa função retângulo é que vai gerar para mim o meu retângulo. Ela eu vou colocar aqui, ó, um símbolo de esse tio antes ali, depois eu vou explicar por quê. Então, retângulo. E aqui eu vou colocar, né, vou deixar sem parâmetro, na verdade. Beleza. Por que eu coloquei isso aqui agora? Nós vamos entender depois, só para ele não obter o mesmo nome aqui de cima. E aqui embaixo, na próxima aula, a gente vai começar a criar os acessores aí, que eu vou explicar o que são, né, do método construtor de dentro da classe.